Eu quero estudar a palavra de Deus com os irmãos e olhar para um personagem do Velho Testamento, talvez um dos homens que Deus tenha usado com maior poder em toda a história da humanidade. Um dos homens que Deus se manifestou a ele de maneira tão surpreendente e talvez nunca mais repetida nesta intensidade. Um homem que tinha sonhos, que tinha profundas aspirações, mas que terminou a sua vida com um sonho frustrado. Um sonho que acalentou por mais de 40 anos, não se realizou, ele não pôde participar dele. Eu queria que você pensasse hoje como às vezes pequeninas coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes naquele momento, podem frustrar sonhos de anos a fio. São às vezes pequenos detalhes que mudam a história. Recentemente, num grande prêmio de Fórmula 1, a troca de um pneu na hora errada fez com que Alain Prost, com a melhor máquina, perdesse um grande prêmio para Senna. E alguém poderia dizer, mas aquele pit stop lá de 10 segundos, 9 segundos, pode atrapalhar todo um sonho? Uma pequenina coisa pode mudar a história. E nesta manhã eu queria olhar para um dos personagens, esse personagem extraordinário da Bíblia, um homem verdadeiramente de Deus, porém que viveu aquele sonho frustrado por causa de uma ação irrefletida, um detalhe que mudou a sua história. Vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 20, e eu convido os irmãos a lerem conosco, a partir do verso 2 até o versículo 13. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais. E então Moisés e Arão se foram da presença da Assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas, e assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós nos quedamos diante da Tua presença e diante da Tua glória e reconhecemos
que a Ti é devido toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E nesta hora, Senhor, Te adoramos de toda a nossa alma. E reconhecemos, Senhor, a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa falha. E reconhecemos ainda, Senhor, o Teu amor tão grande, a Tua misericórdia tão preciosa, o Teu sustento. E nesta hora, Senhor, quando vamos estudar mais uma vez a Tua palavra nesse dia, Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija, de tal maneira, Senhor, que possamos compreender a Tua vontade para nós, e que o Senhor mesmo esteja aplicando a verdade da Tua palavra aos nossos corações. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quando lemos esta história, especialmente o final dela, nos parece tão dura a decisão de Deus. E às vezes vamos olhando para aquilo que aconteceu e ficamos pensando, Senhor, mas o que é que aconteceu aqui? Parece alguma coisa tão pequena, tão simples, tão inconsequente. E de repente nós vamos percebendo com tristeza no coração o resultado de uma ação tão pequenina, parecendo tão inconsequente, mas que frustra o sonho de 40 anos de Moisés. Moisés, desde o momento em que começa a conduzir esse povo, ele carrega no seu coração a esperança, a certeza de que Deus vai levar esse povo à terra prometida, mas a esperança de fazer parte daqueles que hão de entrar na terra prometida, que vão desfrutar da promessa de Deus. Ele sabia que Deus iria cumprir a promessa, mas ele queria estar entre aquela geração que tomaria posse da terra. Porém, nesse dia, no lugar chamado Contenda, Meribá, alguma coisa aconteceu, que ainda que pareça aos nossos olhos tão pequenina, frustra os sonhos de Moisés. Nós vamos encontrar depois lá no livro de Deuteronômio, quando ele vai conduzindo o povo, e ele começa a conquistar as primeiras terras do lado oriental do Rio Jordão. Então ele se alegra pelas vitórias, pela terra que ele estava dividindo, e ele faz então uma oração e diz, Senhor, me permite atravessar esse rio com esse povo, me permite tomar posse do restante da terra. E Deus vai lhe dizer lá no capítulo 3 de Deuteronômio, basta, Moisés, esse assunto eu não discuto mais. E eu posso imaginar o coração de Moisés quando Deus lhe diz, sobe na montanha e olha a terra, porque você não vai pisar nela. E você talvez diria, mas Deus está sendo injusto. Mas será que Deus precisaria usar de tanto rigor num assunto como esse? Parece que as coisas que estão acontecendo aqui são tão pequeninas diante de toda a obra. Mas nós vamos descobrindo que os nossos sonhos são frustrados muitas vezes por ações pequeninas e irrefletidas na nossa vida. Ações que às vezes tomam tão pouco tempo, mas que mudam o nosso futuro. E eu queria pensar o que aconteceu com Moisés. Quais foram as ações que o impediram de desfrutar os seus sonhos? E queria pensar se essas ações estão ainda dentro da nossa mente e do nosso coração. A palavra de Deus nos ajuda a compreender esse texto. Se não for assim, seria muito difícil entender o que aconteceu nesse lugar chamado Meribá, Contenda. O Salmo 106, versículos 32 e 33, são um comentário divino sobre o que estava acontecendo, e só Deus poderia nos revelar isso. A Bíblia nos diz assim, indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram o seu espírito, e ele falou imprudentemente com os seus lábios. Uma pequenina coisa
começou a mudar no coração de Moisés. Moisés estava nesse momento e era nesse momento um homem amargurado. Um homem cheio de amargura. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio 29, versículo 18, e Hebreus 12, versículo 15, que a amargura é uma raiz venenosa, que contamina e que destrói. E é por isso que Hebreus vai dizer que ninguém pode cultivar no seu coração raiz de amargura. E a palavra de Deus vai nos dizer, no caso de Simão, o mágico, quando ele tenta comprar o poder de Deus, então o apóstolo Pedro diz a ele: você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. E o que a palavra de Deus tenta nos mostrar é que toda vez que a amargura toma conta do nosso coração, quando essas raízes amargas da vida, dos sentimentos negativos começam a fazer morada dentro da nossa mente, a nossa visão do mundo, a nossa visão das coisas, a nossa visão de Deus, a nossa visão do seu povo, a nossa visão de tudo que está ao nosso redor fica turva, corrompida, estragada. E foi isso que começou a acontecer com Moisés. Moisés começou a se amargurar do povo. Moisés começou a se amargurar da sua missão. Moisés começou a ter uma grande pena de si mesmo. E começou a ficar profundamente triste, abatido, angustiado com os problemas que estavam sucedendo no meio do povo. E de repente os seus olhos ficam turvos, a sua mente fica turva. E a possibilidade de perceber a realidade que cerca fica cada vez mais confusa, cada vez mais atrapalhada. E de repente as pessoas que vivem raízes de amargura, como Moisés estava vivendo, só conseguem perceber a realidade através da sua própria dor. Eu me lembro de uma ocasião quando uma moça, companheira nossa do seminário, estava vivendo uma crise existencial bastante grande, foi então nos procurar na igreja, e ela começou a compartilhar. E disse: olha, eu estou numa situação muito difícil. Olha, estou vivendo problemas com a minha família. Começou a colocar os problemas com a família. E depois então começamos a conversar e ela disse: olha, mas eu estou vivendo problemas com a minha igreja. E colocou lá todos os problemas com a sua igreja. Mas eu estou vivendo também problemas no meu trabalho. E colocou todos os seus problemas. E agora também eu estou vivendo problemas com os meus estudos. E foi colocando todos os seus problemas. E de repente, num determinado momento, disse ela: mas escuta, qual é a área da sua vida em que você não está vivendo problemas? Ele disse: não existe. A minha vida é toda um problema. E eu disse: olha, então você descobriu a verdade. Porque o problema não está fora de você, está dentro de você. O seu coração está amargo, está doído, está machucado. Existem raízes doentes, raízes amargas, raízes venenosas que estão estragando a sua vida. Os seus olhos não conseguem enxergar outra coisa a não ser a sua própria dor. E era isso que estava acontecendo com Moisés. E o problema começou na vida de Moisés com um sentimento amargo. Eu tenho encontrado durante o meu ministério muitas pessoas que têm vivido raízes de amargura. E normalmente as pessoas que têm vivido raízes de amargura são craques em dizer que não tem amargura. São craques em dizer que isso já é coisa do passado, que já foi resolvido, que já existe perdão, que já existe restauração. Só que os efeitos continuam existindo.
E na verdade, o fel de amargura continuou dentro do coração. São pessoas que vivem profundos problemas de relacionamento. Tem problemas com a família, tem problemas com pessoas no trabalho, tem problemas dentro da igreja, tem problemas com Deus. Aos seus olhos, todos estão doentes, mas na verdade, os seus olhos estão doentes e o seu coração está doente. E eles precisam ser transformados, trabalhados pela graça de Deus. Porque seus sonhos de vida poderão ser frustrados para sempre por causa de sentimentos que não foram trabalhados. Eu conheço pessoas que perderam bons empregos e vão continuar perdendo bons empregos enquanto o coração não for trabalhado. Eu conheço pessoas que têm às vezes resolvido uma situação dentro da família e daqui 5 minutos já criou mais 10. E a família continua sempre em tumulto. E vão continuar sempre em tumulto enquanto o coração não for trabalhado. Porque a boca fala do que o coração está cheio. As mãos fazem o que o coração manda. Os olhos veem e percebem aquilo que o coração quer perceber. Moisés não estava percebendo. O povo contendia com Deus porque faltava água. Mas Moisés contendia com Deus porque o povo brigava com ele. E Moisés e o povo não eram diferentes. O povo estava muito triste porque não tinha água. E triste com Deus. Deus, por que o Senhor me mandou para o deserto? E Moisés estava muito triste por causa do povo. Deus, por que o Senhor me deu esse povo? E não havia diferença. Tanto o povo quanto Moisés contendiam com Deus. O desafio que Deus tem a você hoje é: não frustre os seus sonhos por causa de sentimentos. Mas hoje abra o seu coração para falar daquilo que dói. E deixe o Espírito Santo de Deus fazer uma obra de cura dentro da sua alma. Porque enquanto nós escondemos os nossos sentimentos, e enquanto nós mentimos ao Espírito Santo, dizendo que está tudo bem, os nossos olhos estão ruins, o nosso coração está ruim, o gosto que vinca na nossa boca é amargo. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe a nossa alma, os nossos olhos mudam. E quando nós permitimos que o perdão entre no nosso coração, e quando nós aprendemos a abençoar as pessoas, no nome do Senhor Jesus, e quando nós aprendemos a usar as armas do Espírito na batalha espiritual, nós vamos descobrindo que nós não precisamos carregar dentro do nosso peito raízes profundas, amargas e venenosas que destroem a nossa percepção de Deus e do mundo. O desafio do Espírito Santo de Deus a você é: abra o seu coração e deixa Deus lancetar o que está doendo. Fala para Ele. Tranca a porta do seu quarto. Sai com o seu carro, para no meio do caminho e fale com Deus e diga: Senhor, a minha amargura é essa, eu preciso de cura. Tenha misericórdia da minha vida. E aí você abre a porta para que o Espírito de Deus comece a obra de transformação. Mas o que mais aconteceu com Moisés? A Bíblia nos diz no Salmo 106, versículo 33,
ele falou imprudentemente com seus lábios. Porque normalmente quando o nosso coração está amargo, os nossos lábios são amargos. As nossas palavras são setas. E nós não percebemos. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não sai água doce e água amarga. De um coração amargo não vai sair água doce. As palavras serão palavras sempre duras, doídas, feridas e que ferem. Palavras impensadas, eu diria palavras apenas sentidas. Porque nós passamos a viver por reação e não por ação. Reagimos a tudo. A Bíblia nos diz então que aquilo que começou como um sentimento no coração de Moisés se transformou numa atitude, numa palavra. Uma palavra que era dita. E era uma palavra imprudente, diz o Salmo 106. Agora, qual foi a palavra imprudente de Moisés? A palavra de Deus nos diz em Números 20, versículo 10: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Sabe qual era a palavra imprudente de Moisés? Povo rebelde, vocês querem que eu vire água? É isso aí. Vou virar água aqui para vocês. Vou produzir água. Eu mesmo vou fazer água para vocês. É isso que vocês querem? E de repente, alguma coisa começou a mudar no coração de Moisés. Quem era Moisés? Por acaso estava em Moisés o poder, a autoridade? Era ele Deus? Não. Mas naquela hora ele se sentia como um pedacinho de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento ele não santificava o nome de Deus. E ele não dava ao Senhor a glória que era devida. Por isso estas palavras que chamavam a ele o poder eram insensatas. E eu poderia dizer que quantos são os sonhos frustrados por palavras irrefletidas. Falamos o que não devíamos, falamos até o que não queríamos, mas falamos. E depois sofremos as nossas palavras. E quantas vezes nós tomamos em nossas mãos a justiça, a solução, e não permitimos que Deus complete a sua obra através de nós, na nossa vida e no meio do seu povo. Quantas vezes nós não santificamos ao Senhor através da nossa vida e às vezes começamos a fazer o papel de Deus e vamos frustrar sonhos. O homem tem a tentação de querer fazer aquilo que compete a Deus. Ele ora e pede uma solução de Deus, mas depois constrói todos os seus planos e monta todas as suas soluções. Ele diz: Senhor, vou esperar na tua graça. Cansa-se de esperar e começa a agir. E diz: olha, nós temos que agir, tem que ser assim. E frustramos sonhos. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que quando o povo de Deus santifica o nome de Deus, Deus se santifica com o poder no meio desse povo. Mas quando o povo de Deus não santifica o nome de Deus, Deus se santifica com justiça no meio do povo. Sonhos são frustrados. Eu sempre pensei que Deus não precisa castigar ninguém, ainda que Ele discipline. Ele não precisa. Basta Ele dizer: agora você está por sua conta.
Só isso. E ele tirar a mão de proteção, a mão de bênção, a mão da sua graça. E não precisa haver mais nada, porque você sozinho está perdido. O grande desafio é: tira do coração a amargura. Tira dos seus lábios a palavra dura. Tira da sua mente o fazer, o realizar, e aprenda a depender de Deus. Ouça a ordem do Senhor, caminha passo a passo diante dessa ordem, nem um passo para a direita, nem um passo para a esquerda, porque se você caminhar sozinho, os seus sonhos serão frustrados, porque é só o Senhor quem abençoa. Cuidado, para que você não se sinta Deus, nas decisões, nas ações, nas tomadas de posição, mas que você continue sendo o servo do Senhor em qualquer circunstância. A última coisa que esse texto me ensina de modo muito particular é que às vezes nós somos tentados nesse processo, nosso coração está amargurado, nossos lábios estão amargurados, e de repente então nós começamos a nos apegar a coisas que não têm tanto valor assim. Deus ou a vara de Deus? O Senhor disse a Moisés: Moisés, toma a vara que está diante de mim. E aquela vara era o símbolo do poder de Deus. Aquela mesma vara que Deus tinha transformado em serpente, que havia engolido as serpentes dos magos do Egito, a mesma vara que ele havia ferido o rio Nilo, para que as águas se transformassem em sangue, a mesma vara que em outras ocasiões ele tinha batido, inclusive na rocha, a mesma vara que quando os homens discutiram o sacerdócio de Arão, ele colocou na tenda da congregação, e ela de um dia para o outro deu folhas, flores e frutos maduros, como sinal de que Deus estava ali agindo. Esse era um símbolo do poder de Deus. E de repente então houve um sentimento, uma palavra e uma ação. A ação foi a seguinte: quando ele disse irado ao povo, vou virar água, posso eu fazer essas coisas? Ele então esquece a palavra de Deus, que naquele momento lhe dizia: diz na frente do povo a rocha que dê a água, no meu nome. E ele pega o símbolo do poder e confia no símbolo do poder, e bate com aquele símbolo do poder na rocha. E não funcionou. E ele pega e bate a segunda vez. E Deus, na sua misericórdia, fez brotar água da rocha. Mas ali estava havendo uma inversão. Deus queria ser santificado. Não era a vara que fazia o milagre, era Deus quem fazia o milagre. E era por isso que ele deveria tomar a vara, mas em nome do Senhor dizer à pedra: pedra, dê água a esse povo. Mas naquela hora ele confiou mais na vara do que na palavra de Deus. Deus tinha um propósito: mostrar que o poder vinha dele e não dos meios de graça, não dos símbolos. E naquela hora Moisés creu mais na vara que ele tinha na mão do que na ordem do Senhor. E o símbolo havia se tornado mais importante do que aquilo que ele simbolizava. Na verdade, era uma maneira de Moisés estar se autoafirmando.
Ele precisava mostrar ao povo quem ele era e qual era a sua autoridade. Então ele pegou a vara de Deus e bateu 2 vezes na rocha. Aqui está a minha autoridade. Eu tenho o símbolo do poder. Como os homens são tão rápidos para esquecer as coisas que são valiosas. O símbolo do poder não vale nada se Deus não derramar poder. Cuidado, porque às vezes nós nos apegamos aos símbolos e não ao Deus que dá poder. E às vezes nós trocamos na nossa vida tão rapidamente o símbolo pelo Senhor Todo-Poderoso. Ele havia esquecido por 1 minuto que a verdadeira autoridade não estava na vara, mas no Deus que a dera a ele. A glória do Senhor que brilhava em seu rosto quando ele desceu da montanha era o verdadeiro poder de Deus que estava sendo derramado sobre ele. A vara era só símbolo. A grande lição que esse texto nos traz é: santifique ao Senhor na sua vida. Glorifique ao Senhor e o seu nome. E entenda que nada mais tem qualquer valor se não for a graça de Deus. Você pode ser pastor, mas o título de pastor não significa nada se você não tiver o poder do Espírito. Você pode ser crente, membro de uma igreja há 50 anos, quem sabe ter até carteirinha de crente. Sabe que tem crente que tem carteirinha, né? Mas se o poder de Jesus não brilha na sua vida, essa carteirinha não vale nada. Você pode ter a Bíblia mais marcada desse mundo, mas se as palavras do livro desta lei não forem a tua orientação para cada dia, não adiantou nada. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se o amor do Senhor Jesus não estiver dentro do seu coração, a Bíblia diz que você é como um metal que soa, como um sino que repica, mas que não tem sentido nenhum. Porque os símbolos não valem nada sem o Deus que manifesta a graça. Amargura, palavra, sentimento, palavra e ação, que frustraram um sonho de 40 anos. Deus não quer ver os nossos sonhos frustrados, mas Ele permite que eles sejam, se de alguma maneira nós não estivermos dispostos a santificar o nome do Senhor. E nós santificamos primeiro no coração, depois nos nossos lábios, e depois nas nossas ações. Coloca o Senhor como o remédio que cura a amargura da tua alma. Deixa o Senhor mudar as tuas palavras e permita que o verdadeiro poder de Deus se manifeste na sua vida. Não carregue só os símbolos e nem bata com violência na pedra
estes símbolos, porque eles são só símbolos. Nós precisamos da graça, do poder, da misericórdia, da unção que só o Espírito Santo de Deus coloca aqui dentro do coração. É dele que nós precisamos. Nós temos muitas razões, como Moisés também tinha, de dizer: Deus, eu estou muito bravo. E ele tinha. Mas nós não temos razões para não enxergar as misericórdias de Deus na nossa vida. Algumas semanas atrás, eu falei aqui na igreja, na terça-feira, sobre um dos textos de Lamentações de Jeremias. Um dos textos mais profundos em termos de sentimento. Jeremias sai de dentro do buraco onde ele estava, lá numa masmorra profunda, enquanto a cidade de Jerusalém caía na mão dos babilônios. Os babilônios o tiram de lá, e ele agora é levantado para ver a cidade. E ele só enxerga ruínas. Ele só enxerga desgraça. Ele só enxerga gente quase moribunda. Ele só enxerga corpos pelo chão. Ele só enxerga o templo queimado. Ele só enxerga todas essas coisas terríveis. E ele senta então no meio daquela montanha de ruínas e começa a fazer uma oração. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele começa então a dizer: o que me dá esperança são as misericórdias do Senhor. O que me dá esperança é a fidelidade de Deus. O que me dá esperança é saber que a minha porção é o Senhor. Talvez você esteja no meio das suas ruínas. Seu coração esteja amargo, seus lábios estejam amargos, as suas ações estejam duras, os seus símbolos estejam mais fortes do que o seu sentimento. Senta na montanha de ruínas e traz à memória a verdadeira esperança. O Senhor é a tua esperança, o Senhor é a tua luz, Ele é a misericórdia, Ele é o sustento, Ele é o ânimo, é Ele que opera na nossa vida, são as manifestações do seu poder que nos protegem. Então glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem agido com poder e graça na sua vida. Moisés, Deus estava falando, santifica o meu nome, porque quando os homens pegaram em pedras para matá-lo, a minha glória se levantou e o protegeu. Quando Datã, Coré, Abirão se levantaram, eu abri a terra para te proteger. Quando foi levantado fogo estranho nesse arraial, eu manifestei o meu poder. Então glorifica o meu nome nos dias da tua vida e abre os teus olhos para enxergar as bênçãos que eu já derramei e confia no poder que eu continuo derramando, e tira a amargura do teu coração e tira dos teus lábios a palavra tão dura, tão amarga, e tira das tuas mãos a necessidade de provar quem você é. Prove quem eu sou na sua vida. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você, porque Deus não quer que os nossos sonhos sejam frustrados, mas se for preciso, Ele vai frustrá-los, porque para Deus você é mais importante do que os sonhos, e Ele quer fazer uma obra de resgate na sua vida. Vamos orar a Deus, vamos curvar a nossa fronte agora e vamos falar com o Pai. E essa é a hora que você fala com o Senhor. Abra a tua alma. Está amargo o teu coração? Então fala com o seu Senhor.
Seus lábios estão amargos, duros. Então fala com o teu Senhor. Deus quer te dar mais do que uma vara mágica. Deus quer te dar o poder e a graça que fluem dentro da tua vida. Pai querido, esse é o teu povo que ora nesta hora. São os teus filhos. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um de nós. E eu sei que nesse momento o teu Espírito Santo está trabalhando. Eu sei que existem pessoas aqui, Senhor, que precisam ser curadas de feridas profundas e doídas do coração. Eu quero confessar a Ti, Senhor, que não há em nós poder para isso. E queremos confessar, Senhor, que não temos em nós qualquer símbolo que tenha poder em si mesmo. Mas queremos também confessar, Pai, com toda a alegria do nosso coração, que Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força, Tu és a bênção no meio do Teu povo. Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que cura, Tu és aquele Senhor que renova, Senhor. Tu és aquele Senhor que faz uma obra tão profunda. Então nesta hora, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que Tu estejas curando da amargura profunda aqueles a quem o Teu Espírito Santo revela. Que nesta hora, Senhor, o Teu bálsamo seja derramado. Eu sei que dói, Senhor, porque quando temos feridas abertas, dói tanto colocar o remédio. Mas que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja trabalhando a cura, a transformação. Senhor, eu quero te pedir que esses lábios sejam abençoados. De tal maneira, Senhor, que desta fonte proceda sempre a água doce. Aquela água, Senhor, que abençoa. E, Senhor, queremos te pedir que Tu sejas aquele que nos revista do Teu poder. Senhor, que o poder não esteja no símbolo, no título, que o poder não esteja na palavra, que o poder não esteja no costume, que o poder não esteja no lugar que costumamos ir, mas que o Teu poder seja vivenciado dentro do coração, pela manifestação do Teu Espírito Santo. E isto, Senhor, te dizemos, é o que basta, é suficiente, porque o Senhor nos é tão maior do que tudo que podemos imaginar. No nome de Jesus oramos assim. Amém, Senhor Jesus. Amém.